A gastrectomia vertical foi realmente idealizada inicialmente como um procedimento duplo em conjunto com um outro procedimento antigo que era o duodenal switch, que é o desvio duodenal. Então se fazia essa redução do tamanho do estômago, se retirava uma fatia do estômago, isso se retira mesmo e manda para exame, se retira do organismo e o estômago fica como um tubo. Então você tira mais ou menos 2/3 do estômago e fica com 1/3 do estômago, e o que se fazia era um desvio do duodeno, não daquela pequena câmara, e levava o final do intestino delgado, que é o íleo, lá no duodeno. Só que isso dava muitos efeitos colaterais, o paciente ficava com uma diarreia que alterava até a convivência social. Depois mudaram o tamanho das alças intestinais e tal, melhorou um pouco. O que acabaram percebendo é que mesmo fazendo só o sleeve, só essa retirada de uma fatia do estômago, a pessoa perdia bastante peso. Então, o que se espera de um sleeve, de uma gastrectomia vertical, é uma perda de peso próximo entre 25% e 30%. Só que é uma cirurgia que, para algumas pessoas, gera um pouco de refluxo, e é uma cirurgia que, a longo prazo, tem um índice, uma taxa de reganho de peso maior do que o do bypass. Então, é uma cirurgia talvez menos invasiva do que o bypass, porque você não mexe com o intestino, só com a retirada de uma fatia do estômago. Você consegue corrigir algumas comorbidades, mas a longo prazo é uma cirurgia talvez um pouco menos efetiva do que o bypass. E hoje o que a gente tem são cirurgias metabólicas mais efetivas, ao meu ver. O que você faz o sleeve, faz a gastrectomia vertical e leva essa segunda parte do intestino delgado, que é o íleo, no antro do estômago. Então, a gente chama isso de bipartição de trânsito intestinal. Hoje é uma cirurgia liberada pelo Conselho Federal de Medicina. É uma cirurgia que faz com que haja uma perda de peso não só próxima, mas talvez um pouco mais efetiva do que o bypass gástrico, que tinha já uma perda de peso de até uns 35%, então essa leva entre 35% e 40% do peso, com um efeito de resolução das comorbidades muito maior do que tanto o bypass quanto o sleeve, a gastrectomia vertical. Então você consegue corrigir diabetes num percentual acima de 85% a 90%. Então 90% das pessoas com diabetes tipo 2 você consegue resolver esse diabetes. E as outras comorbidades, praticamente 100% das outras comorbidades. Então, hipertensão, dislipidemia, esteatose e por aí vai. Com uma redução da possibilidade de refluxo em relação ao sleeve sozinho. Então, se o sleeve, a gastrectomia vertical sozinha, ela tem uma chance do paciente desenvolver um refluxo gastroesofágico um pouco maior, quando você faz uma derivação junto com o sleeve, você reduz um pouco, porque na verdade você abre outro espaço. Para a comida passar. Exato. Então isso é o que a gente mais tem feito, com excelente resultado. A gente tem indicado... E daí não fica nessa bipartição, então, não fica nenhuma área do intestino excluída. Nada excluso. Com o endoscópio você tem acesso ao duodeno, você tem acesso ao intestino delgado, e você continua com passagem de alimento também para o duodeno, com absorção de vários nutrientes e vitaminas que a gente precisa, que é o que realmente uma outra coisa que o bypass também deixava a desejar, né? Então a comida faz dois caminhos, né? Deixa eu ver se eu entendi. Ela faz o caminho normal e ela também faz um caminho mais curto. Sim. E com isso ela chega mais rápido nessa porção final do intestino para liberar os hormônios enterais parecidos com o remédio. Na verdade, o remédio foi desenvolvido principalmente por conta do que se encontrou desses hormônios nas cirurgias. Entendeu? Então, fizeram várias pesquisas e descobriram que, com a cirurgia, o alimento chegando lá no íleo, você tinha a liberação de vários hormônios enterais, entre 6 e 8 conhecidos, fora os não conhecidos. Parece que tem muito mais, né?